bem, porque esse vídeo rola muito em outras páginas. E ao som do Linkin Park, né? Sim, já vi. Será que é a música que você Não sei, cara, sinceramente. Será que não o sei. Facebook tem preconceito com eu? Mas na real, o que eu queria perguntar é o seguinte: você sente que o Facebook tá indo pra um caminho onde menos e menos pessoas estão interessadas nele? Ou você acha que a plataforma ainda tem muito futuro pela frente, assim? Ah, não sei. Porque o Facebook ele se tornou isso é uma incluo, tá? Se tornou meio que um palanque tipo, pra falar besteira, né? Isso aí eu tô me incluindo nisso porque a galera acha sensacional as paradas que eu faço, mas no fundo eu acho que é uma besteira. Mas enfim. Entretenimento, não pode É um entretenimento, mas pô, acho que Comédia, pô. deu um palanque pra muita gente falar absurdo, né, Não, cara? claro, Pra internet. galera, Mas não, acho que isso não é exclusividade do do Facebook. Facebook, mas o Facebook no Brasil é a maior plataforma. Não, errado. O YouTube é mais assistido do que o Facebook no Brasil já. Tá, mas eu digo assim, pra gente que tem acesso, Aham. né? A gente tem acesso, a gente tá ali todo dia ali. Eu digo mais em questão da massa mesmo. Por exemplo, minha mãe não Tipo vê a tia YouTube. Minha mãe que passa o gif de Nossa Senhora dando bom dia. Sim, claro. Existe uma galera mais velha que já se acostumou ao Facebook e não consegue acompanhar essa nova geração que tá no... Sim, mas o meu único argumento é que em termos de Tempo tráfego, assistido. permanência no site, usuários, o YouTube ganha do Facebook já hoje em dia. Sim. Mas, claro, eu entendo, esse argumento é verdadeiro. Tem muita gente... A maioria, o povo brasileiro tá no Facebook agora. Eles não chegaram ainda na nova geração de Instagram. O Instagram, pra mim, é a rede mais moderna até agora. Você acha? Pelo menos é o que eu vejo que a galera mais jovem usa, pelo menos. Todo mundo tá feliz pra caralho no Instagram sempre. Sim, é bem depressivo o Instagram. Eu não uso muito Tu Instagram. acha? Eu acho o Twitter muito mais depressivo, cara. Eu adoro o Twitter, O cara. Twitter virou uma plataforma de lacre, né, cara? Cara, nossa, muita coisa, inclusive. Mas o Facebook também, não? Inclusive em relação a presidentes, né? Com certeza. O cara governa pelo Twitter. Tu vê o Trump, tu vê o próprio Bolsonaro, tá dando... Verdade, mas será que isso não é... Será que isso não... Não, tudo bem. Será que isso não é uma consequência da tecnologia? Será que pro presidente, isso não mostra que pro presidente é muito importante ele ter uma voz ativa no Twitter, que isso é tão importante que talvez seja a nova forma de fazer política no mundo? O que ficou provado Sim. que o nosso presidente foi eleito pela internet. Pela internet. Graças à internet, com certeza. Com certeza. Quanto Não, a isso, isso a gente não tem como fugir. Isso é a o esteira futuro, da história, né? cara. É a mesma coisa que eu chegar e querer fazer política nos tempos da Primeira República. Não vai rolar. Sim, agora mudou tudo. Mudou. E eu fico interessado pra saber aonde que tá indo essa parada, tá ligado? O que a gente vai ver agora, entendeu? Porque, por exemplo, começou a rolar um monte de fake news do Bolsonaro de querer coisar ministro tal, tal. Aí tudo ele lá e desmentia, tá ligado? Isso aí causa uma mudança na dinâmica entre a mídia e a política. A política tá muito mais direto na mídia agora. O político, ele fala exatamente o que ele quer que as pessoas saibam e ele entrega essa mensagem diretamente pras pessoas. Pra todo Sim. e pra milhões de pessoas instantaneamente. Ele não precisa Meio mais que da mídia. democratizou, né, entre aspas, né, porque não é todo mundo também que vai digerir aquilo de uma forma proveitosa. Cada um entende o que quer. Mas né? todo mundo agora, se tiver internet, tem acesso. Tem acesso, sim. E, pô, a estratégia do Bolsonaro, pelo menos é o que eu tô vendo. Ele lança a ideia, né, na plataforma. Aí ele vê o termômetro da galera. Tanto é que ele recuou em algumas coisas, Sim, né? várias que ele anunciou, coisas. por exemplo. Ah, sim. Então, o legal da internet da internet misturada com a política é isso. Que ela dá um feedback pro cara se guiar que ele não tinha antes. Tem um vereador lá em Minas, né, de uma cidade mineira lá, acho que é em Minas, que ele fez uma plataforma, um aplicativo, né, Meu Vereador, uma coisa assim, que ele bota lá o projeto de lei que vai ser votado na plataforma, os eleitores dele seguem lá a plataforma, bota lá o projeto de lei que vai ser votado. Aí ele dá a posição dele, ó, eu vou fazer isso, mas eu vou votar o que vocês quiserem. Nossa, que coisa linda. Isso é eu acho legal, lindo, cara. cara. Isso é legal. Eu acho porque lindo. a política, cara, o cara principalmente para cargos eletivos, a galera tem que entender o seguinte: ele tá lá, não é a profissão dele. Exato, cara. Ele tá lá porque foi votado. Mas não me parece que os caras entendem isso. Mas você sabe qual que é a verdade verdadeira das coisas? Sabe por que ele realmente está lá?
Porque em 1500 e não sei o quê, o único jeito de você ter uma voz do povo num outro lugar era você ter uma pessoa física pra representar Que este não povo. é mais realidade, né? Exato, que não é mais Sim. realidade. Por isso que eu acho que, inclusive, esse exemplo que você deu do cara, do vereador de Minas, é um ótimo exemplo, que eu acho que a política optimal, ou a política feita da melhor forma possível hoje em Política dia... ótima. Ótima, Optimus Prime, quase. é que o optimal é tipo... Tu mandou um inglês tosco aí. Exato, Mandou exato. Não existe essa palavra no português, essa é a verdade. Neologismo. Exato. A política da forma mais eficiente possível de ser feita hoje em dia é, pra mim, uma forma direta. De democracia direta. Eu não vejo... tipo, Mas não existe isso em algum lugar do mundo? Que não. existe na Suíça, Seria de certa incrível. forma, que lá existem... eu não sei muito bem, não conheço muito a história da Suíça e o sistema político deles, mas eu sei que eles têm uns halls das cidades onde você pode ir lá e propor ideias e fazer a política Tipo ali. Grécia clássica, né? Tipo Entendi. Grécia. Isso. Pois é, me parece o mais justo e honesto. Sim. Mas a gente tem que botar uma baliza nessas paradas aí. Vai. Porque, por exemplo, a internet facilitou pra caramba essa ideia do vereador lá, não sei nem se é vereador, se é deputado, é legal, porque ele tá lá cumprindo um papel do povo, a cadeira do povo, né, dele. Sim. Né? Então, se o povo quiser que ele vote não, ele vai ter que votar não. Eu acho isso tranquilo, mesmo ele tendo a opinião dele. Agora, o Brasil, ele tem que passar tem que acabar primeiro com alguns problemas básicos, né? Que é a questão de educação, que é aquela coisa de sempre. Educação, segurança, saúde, para depois chegar ao nível da Suíça. Aham, mas será Né? que pra você resolver o problema da educação, segurança e tal, você não tem que primeiro resolver o problema da cabeça que comanda essa porra? Passa pela educação. A gente precisa de uma reforma política antes de qualquer outra Passa reforma. pela educação. É que a educação demoraria muitos anos. A gente tem mais pressa Não, que acho isso, que pior do que isso, o que eu percebo é o seguinte, eles não querem que a educação melhore. Como é que a gente pode fazer a educação melhorar? Reforma política. Porque assim, o político, ele não pode ser o que ele é hoje. Mas o político, ele não pode pegar e mandar na porra do próprio salário. Não Mas existe é justamente isso, isso. Você precisa passar pela... Mais pessoas que tenham essa ideia se interessem por estar Sim. lá, né? Por se infiltrar no sistema, né? Porque aí sim você vai poder fazer uma reforma de educação para depois você pensar na reforma política. Porque sem a reforma de educação você não muda Você a acha? política. Nossa, Eu eu sempre... discordo, cara, eu discordo eu sempre... de você, cara. Eu acho que primeiro vem a reforma política. Eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer. Mas não é, cara. Sabe por quê? Se você decide se candidatar a deputado, você vai estar vai estar no sistema. Você vai ser eleito pelo sistema que está aí, Aham. vigorando. Mas você tem as suas ideias progressistas, sei lá, novas, né? Então você já vai estar lá dentro e você vai poder se infiltrar e você vai poder, junto com Só as que o pessoas... problema é que sem reforma política, esse cara não chega lá dentro, cara. Talvez agora com a internet seja Sim, possível sim. chegar. Por exemplo, tem o Kim Kataguiri, que agora é deputado federal, ele era youtuber. Eu vou rir, não, cara. Não, veja, a questão não é se ele, né, a questão não é se ele é bom ou ruim. Não, A é questão porque é quando que- fala desse cara, dá vontade de rir. Você pode rir, Não, tá fica à tudo bem. vontade. Mas ele representa um novo, tá ligado? Ele representa um grito, eu vejo. Por exemplo, Bolsonaro. Quem elegeu o Bolsonaro não tava elegendo um bom presidente. Ele tava elegendo um cara que é diferente, que é louco, entendeu? Porque o que eu percebo é que assim, o cara que votou no Bolsonaro não é porque o Bolsonaro... porque ele não é um bom candidato, pelo amor de Deus. Tu se concorda? Cara, o Bolsonaro não é um bom candidato porque ele já falou muita merda e ele não parece um cara mega sábio, assim. E preparado, e É, por aí é. vai, né? Ele meio que parece que tá sendo lá de um fantoche, tá servindo de um fantoche lá. Ó, fantoche eu não sei, mas Não sei porque ele parece ser bem cabeça dura. Ele não parece ser o estilo de ser um cara Sim. que seja O fantoche. meu ponto é o seguinte, eu acho que ele foi eleito por uma galera que queria mudar o status quo. Sabe? Eu acho que assim, chega dessa merda. Sim. Bota um piroca aí que eu não tenho ideia do que vai fazer, Sim. mas pelo menos eu sei que não vai ser a mesma coisa a Qualquer princípio. um menos do que a gente já tinha. É, Qualquer me parece. um menos do que a gente E já sem tinha. querer defender Essa ou... busca ou pelo fa- novo, eu entendo. Mas, assim, a gente sabe... Aí a gente volta pela questão. A política no Brasil sempre foi um acordo entre elites. Então, ele não tem como governar sem fazer esse... O argumento estar dele dentro é desse que ele pacto. talvez tenha como, porque O argumento a dele é gente que ele não vive... tem rabo preso. E a gente vive um outro ambiente. Um outro momento. Não sei. Ele agora Não sei. ele tem o Twitter que ele tem uma voz muito maior agora que antigamente. Tá, sim. E muito direto. sim. E ele tem um apoio da
da população que tá de saco cheio já do status quo. Sim. Ou seja, essa galera que tem o poder hoje, eles não têm poder político. Né? Claro que tem poder político, mas não tem poder político referente à sociedade. Ou seja, se a sociedade estiver atrás do Bolsonaro e o Bolsonaro fizer alguma coisa que vá contra os interesses dessa elite política, eu acho que existe uma chance do Bolsonaro ganhar se ele tiver o povo. E eu acho que essa pode ser um jeito dele mudar a detrimento desse toma lá da cá que acontece normalmente. Porque na que real... é a teoria dele, o que ele tá se propondo a É, o fazer. que ele tá se propondo Eu acredito agora, que a é realidade possível. Eu não acho que é impossível isso acontecer. Não, não é impossível, não tô falando que é impossível. Mas assim, é aquilo, né? Muita gente acha que a gente tá torcendo contra, né? Não. Mas tá Tem sendo- uma galera Tem uma Tem galera uma torcendo galera contra, torcendo- sério. Mas, assim, a gente que é das ciências humanas, assim, que estuda ciência política, história e tal, a gente tem como comparar os discursos, né? Olha, se o cara for por esse caminho aqui, pode ser, tem grandes chances de que isso aconteça. Mas pode ser, não é impossível de que ele reverta isso, como o Monarca falou. Você diz isso porque você estuda história e já viu isso acontecendo Já vi isso antes. acontecer. Entendi. Né? Você Entendi. vê a política que ele tenta botar, política econômica, né, com o Paulo Guedes, né, é parecida com a do Macri. Você vê a Argentina que está correndo na Argentina. A galera tá A se Argentina fudendo. se fudendo, né? Então, é isso que eu tô dizendo. Assim, pode ser um novo no Mas momento. ele não queria copiar o Chile, na verdade? Parece que o Chile lá, a reforma da Previdência lá vem É, o desde Chile Pinochet deu e tal. certo, mais ou menos. Porque o Chile tá bem agora. É o que dizem que tá bem agora na América Latina. Aí você vê, você pega o desenvolvimento educacional do Chile, do Uruguai, que são dois países de ponta aqui da América do Sul, e você vê como é que é. E você faz uma comparação. Eu não sei, eu só gosto do Paulo Guedes porque ele tem um viés de liberar a economia. Libertário. Não libertário, mas liberal. E eu sou liberal na economia. Eu acho que o Estado ele tem que ter uma influência só para impedir que ninguém seja escravo ou que a gente desmate a Amazônia inteira, entendeu? Mas para por aí. Eu acho que existe muitas burocracias, muitas leis, muitos burocratas querendo regulamentar certas indústrias e nesse processo eles só criam entraves para o progresso dessa indústria e não regulamentam nada que realmente causa algo bom para o consumidor. Sim, Eu acho que tem muito disso, tá ligado? Tem muita gente que é burocrata, ele tem que mostrar trabalho, ele cria um monte de lei que visa proteger a sociedade, mas não protege, só cria um ambiente trabalhista que é cheio de desafios e coisas que impedem, sei lá, que não precisavam estar ali, o sabe? papel do Estado também é não deixar acontecer esses retrocessos que Total, tem não, muito- eu concordo. Só que sim. tem o nível do outro lado que pode ser extremo demais. Tipo, você pode ser extremo em não proteger a natureza, mas você pode ser extremo em proteger a natureza, na minha visão. E eu acho que talvez em certas questões o Estado brasileiro tem uma posição extrema de proteção à natureza, que poderia ser repensado, entendeu? Isso que não significa desmatar. O exemplo que eu sempre dou aqui no Flow, quando a gente tá conversando sobre isso, é o caso de certas... eu não vou lembrar o nome específico, mas eu sei que tem uma baía lá nos Estados Unidos, que o local tinha sido usado na pesca, e os caras pescaram, mataram todos os peixes, destruíram tal, a baía. Só que aí depois veio uma outra indústria, uma indústria de turismo, e eles reverteram, eles tentaram, tipo, Revitalizar. revitalizar o meio ambiente lá, conseguiram, transformaram aquilo num ponto turístico foda, e hoje eles lucram muito mais com aquela área ambiental ecologicamente preservada do que eles lucravam quando eles se exploravam, entendeu? Então eu acho que existe um caminho inteligente, com nuance, entendeu? Onde você pode explorar o meio ambiente e não só tirar dele, mas com essa exploração você adicionar ele, de certa forma. Não, sim. Assim, o viés político aqui, como a gente estava conversando antes de começar o podcast, o viés político que eu mais me identifico é o do trabalhismo, né? Porque o trabalhismo ele consegue conciliar bem essa questão do Estado com a iniciativa privada, né? Então, o Estado tem sim, potência para desenvolver o país, né? Como tem amigos liberais, né? Que eles falam que o Estado não tem que se meter, como você estava dizendo. Sim, o Estado sim. tem que meter em muitas coisas. Mas eu acho que o Estado tem que se meter tem que parear ali com a iniciativa privada, porque tem muitas coisas que o Estado não alcança, né? Assim como a iniciativa privada não alcança. Então, você tem que ter esse diálogo, assim. Você vê, o empresário no Brasil, posso estar falando besteira, né? Mas a maioria que eu vejo, assim, se não for, sei lá, eles não... Me parece que, assim,
Você vê a Lei Rouanet, né? Os caras tiram dinheiro grande para quem já tem nome e esquecem da galera que tá começando. Sim, sim. Inclusive uma Né? crítica minha da Lei Rouanet, Então. que só propaga quem já tá lá. Pequenos eventos culturais numa localidade, você vai explorar aquela localidade. Muitos empresários do entorno não entendem que aquilo ali pode ser benéfico até pro comércio deles. Sim, sim. Né? Se não for o Estado for lá dar um incentivo Mas aí cultural... é que eu discordo de você, nesse ponto. Porque eu não acho que esse é o papel do Estado. Eu acho que é o papel da É isso que eu tô te sociedade falando. organizada. Ah, você concorda com esse ponto? É isso que eu tô então? te falando. Então, você passa por uma conscientização que o Estado pode dar uma conscientização sobre isso. Eu acho que o Estado ele pode ter um papel em marketing. O Estado pode ter um braço de marketing para promover ideias que o Estado acha que são interessantes. Sim. Ok. E não se promover. Exatamente, exatamente. Não se promover. Que não é o caso que a gente acontece aqui. Mas eu também acho que o Estado ele tem que proteger o meio ambiente. Sim. Eu não quero, tipo, ter uma galera que... Você deve conhecer os anarcocapitalistas, né? Conheço. Ele é uma galera que eles... Ficou até meio triste aqui, né, mano? Mas eles são uma galera que tem uma visão bem radical do Estado, que acha que o Estado tinha que evaporar. Uhum. E foda-se. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que tem um Estado mínimo necessário. Eu enxergo isso. Então, eu percebo que o anarcocapitalismo, ele entendeu? É utopia, né, cara? As pessoas não são evoluídas o suficiente pra não ter um mínimo de Estado. Pro né? anarcocapitalismo funcionar, todo Cara, mundo tem que entender o conceito. A gente tá falando de Brasil, né, cara? Exato. A realidade do Brasil é muito diferente, cara. É. Você vê a parte da população que vive na pobreza. Né? Então, você implantar medidas assim, nesse nível, cara, é sinistro, sabe? Você primeiro tem que ter as etapas, cara. Sim, sim. Eu também não acho que pelo menos os grandes proponentes do anarcocapitalismo realmente eles querem que implemente do dia pro noite, assim, defendendo Sim, eles. Tem alguns caras que são assim, tá ligado? Tem. Mas, por exemplo, o Rafael não parece ser um desses Não, o caras. Rafael não parece ser assim, mas eu li em algum lugar que o anarcocapitalista mesmo, vida louca, hardcore, ele não é o cara que é o... Eu esqueci o nome. Eles dão um nome pra esses caras que vão gradualista. Eles não são gradualistas, eles são radicais. Entendeu? E aí eu vejo, inclusive, que o Rafael recebe hate do próprio Porque público. ele não é gradualista. Porque ele é gradualista, né? Mas, galera, se for só explicar uma parada sobre gradualismo, o mundo é um monte de pessoas vivendo ao mesmo tempo, bilhões de pessoas, com um monte de estruturas que foram construídas há milhares de anos, entendeu? Nada disso se move instantaneamente. Nada disso. Qualquer movimento radical, velho, só vai acontecer com uma disruptura social imensa. Enorme, é. E você não quer que isso aconteça, porque isso aí fode com todos os outros sistemas que a gente depende hoje em dia. Sim. Por isso que é impossível a gente ter uma mudança radical extrema do dia pra noite. Agora, uma coisa que eu defendo é que é legal eles puxarem essa ideologia, essa filosofia do anarcocapitalismo, porque eu acho que a humanidade ela precisa enxergar que o Estado não tem que ser tão grande quanto ele é. E eu acho que eles são grande força Tem que ser pra... necessário, tá? Tem que ser necessário. Tem que ser o suficiente. Suficiente. Exato. Eu gosto dessa palavra. Suficiente. Porque eu vejo que, por exemplo, o tanto de Estado que existe na minha vida sem eu precisar ou sem me dar nada em troca é um absurdo. É um absurdo, tá ligado? Porque, porra, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, amigão, tu não tem papo de botar filho, por exemplo, se tu tiver condição, é claro, tu vai fazer de tudo pra não botar teu filho na escola pública, por exemplo. Né? Sim, se você tiver condição, tu vai fazer de tudo pra não botar o moleque na escola pública. Mesmo é escola pública ali, tu pode botar e o caralho, entendeu? Mas você vai fazer de tudo pra não Porque botar. você quer o melhor do seu filho, você sabe que na escola pública ele não vai ter isso. Porque, queira ou não, infelizmente é real. Porque Também tem a Apesar cultura de por que trás disso, né, existem cara? boas com escolas certeza, públicas com também. certeza. Né? Existem. Tem projetos de escolas públicas que foram deteriorados. Tu já deu aula? Não, ainda não dei aula. Não? Eu me formei recentemente, ano passado. Entendi. E assim, tem por exemplo, projetos do CIEPs. São, um projeto CIEP do inovador, Brizola. do Brizola, né? Então, Que tu é fã. É. Que tu é filiado ao PDT, inclusive. Sou Verdade! A gente tinha que falar sobre isso. Por que filiado. você resolveu... Cara, eu sou filiado ao PV.
Mas eu nunca fui lá depois da vez que eu fui pra me filiar. Eu me filiei nessa esteira depois do impeachment, né? Aquela Meu fervorosa. Deus, vamos lutar contra esse golpe. Você achou que o impeachment foi um golpe absurdo contra a Cara, democracia? dizer que é golpe assim, cara, tem os interesses ali por trás. Né? A gente precisa de um distanciamento pra falar que é golpe, cara. Foi um movimento político. Não, isso aí contra isso não há dúvida. movimento ali muito bravo por trás. Só não foi golpe. O único argumento pra dizer que não foi golpe é porque foi dentro das leis constitucionais. O 64 também tava ali dentro da lei. Exato. Mas a verdade é que a Dilma tava fazendo tanta merda que a sociedade inteira tava Os contra caras ela. não aguentavam mais, mas assim... E não era só a direita que tava contra a Dilma, era todo mundo. Era tipo... Tem a galera da esquerda que tava defendendo, cara. Tinha a galera que tava... Tem a galera da esquerda que e a é galera do maluca, PT. né, cara? Porque... Mas é a galera do... É o petista ou é o cara da esquerda? Porque Não. você estava falando mais cedo que você é centro-esquerda. Sim. Qual que é o teu sentimento acerca do que estava acontecendo em 2014? Cara, eu acho que teve muito... Aí a gente volta lá pra Primeira República. Teve algum momento ali que esse acordo foi disparado. Né? Olha, não tá mais atendendo aos nossos interesses, né? Porque o que rolava da Dilma, né? Que ela era muito ideológica, muito fechada, né? Pra essas coisas, diferente do Lula. Lula era mais bom vivant e tal. Lula é mais esperto, na minha opinião. Tinha uma cachaçinha louca. Né? A Dilma era... Eu acho que chegou num momento ali que, olha, não vai dar mais pra rolar. A mulher vai embarreirar, a gente tem que tirar ela. Mas caraca, você acha que foi... Você faz então que o gatilho foi esse? Mas total foi esse, cara. Total foi esse. Não. Porque assim, o que parece... Assim, não, aí, lógico. Porra, tinha uns escândalos, tinha envolvimento, lógico. Aí... A galera usou a Constituição até sugou o que pôde. Fez o que pôde da Constituição pra tirar ela dali. Mas é tipo, a Dilma não teria caído se ela não tivesse feito merdas atrás de merdas atrás de merdas. Mas será que ela fez esse monte de merda? Fez, cara. Aí isso é só a história sozinha. pode dizer. Ela e o PT. Mas a história meio que já disse, na verdade, né? Sim, mas aí... Como eu falei, quando a gente vai escrever a história, né, com toda aquela metodologia, a gente tem que ter um distanciamento, né, pra esperar amenizar, porque tá se desenrolando muito rápido, tal. Mas, mano, é que, tipo... quando a gente vê o PT, você claramente consegue perceber que eles não estavam ali com pensamentos patrióticos, tá ligado? Eles não estavam ali, caralho, nós temos que ajudar o Brasil. Ou se eles tivessem esse pensamento, foi corrompido há muitos anos. Porque passou a ser... Pro PT, algo de manter o poder. Isso tava, pra mim, pelo menos... Caralho, mano. Caralho, maior perdigoto. Pra mim isso tava claro, tá ligado? Pra mim, tipo, o PT virou uma máquina não pra fazer o Brasil melhor, mas pra perpetuar o PT, de certa forma. E isso tava... Essa é a grande crítica que o Ciro Gomes faz, né? Mas, com certeza. Eu concordo com muita coisa que o Ciro Gomes fala. Eu só não consigo votar nele, porque pra ele parece ser um cara muito... prepotente, assim. Um cara que não tem humildade o suficiente pra ser um bom líder. Não que Bolsonaro seja um, né? Mas tudo bem. E eu votei no Bolsonaro, eu acabei votando. Mas era porque o Haddad não tava como, cara? É o que eu falo. Eu só fui votar porque na eleição de 2016, no segundo turno da eleição de 2016 para prefeito do Rio, foi Marcelo Crivella e o Marcelo Freixo. Nossa! Eu não fui votar, cara. Eu não fui votar. Engraçado. Isso é engraçado, porque eu juraria que você votaria no Freixo. Não... Cara, olha só, tem alguma coisa assim que incomoda na parte da militância do pessoal, sabe? Não tô falando que os caras não sejam bom intencionados, né? Porque, por exemplo, a bancada do PT no Rio conseguiu embarrear o que o Marcelo Crivella fechasse as clínicas da família lá na cidade, né? Então os caras fazem um bom trabalho. Mas o ranço que eu tenho é de boa parte da militância. Mas eu não fui votar porque eu não me sentia à vontade. Primeiro que eu moro em Santa Cruz. E eu voto em Olaria. Pra quem não conhece, tipo longe assim... pra caralho. É longe, é de um extremo ao outro da fucking cidade. longe, muito então, longe. porra, eu não vou sair pra fazer uma coisa que eu não tô sendo... 100% a fim de fazer, Sim. né? Confiante. Agora, no segundo turno desse ano, de presidente e governador, eu fui mais por causa do Eduardo Paes. Eu fui pra votar porque o cara que tava pra governar o Rio... Que surgiu do fucking nada, do esse nada, cara. Do nada. Esse cara, ele já tava se articulando por trás. Mas ele é um juiz, né? Cara, mas ele é um no juiz primeiro- federal, largou né? magistratura. no primeiro turno, esse cara, ele tava No quarto lugar, o cara chegou Exato. em primeiro. Mas isso eu achei muito esquisito. Isso, tipo, as pesquisas do Rio de Janeiro foram as pesquisas mais erradas de todo o Brasil, todos os Cara, o cara. Rio de Janeiro é uma coisa à parte. Rio de Janeiro cara. foi feito pra dar Pra errado, dar não é errado, isso? como eu falei. Mas com certeza tinha um viés ideológico nas pesquisas, então, provavelmente, né? Ou um viés
político poder... Você acha que houve realmente uma mudança de ideia? Não, o Wilson pegou essa onda do Bolsonaro aí muito forte. Mesmo o Bolsonaro falando que não apoiaria ninguém no Rio. Sim, mas todo mundo apoia o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele representa hoje em dia o mainstream brasileiro, cara. O Essa é a Bolsonaro, verdade. ele representa... Assim, sabe, eu percebo que o que ele vende é... Assim, a única coisa que você pode falar qualquer coisa dele, menos que, a princípio, veja, menos que ele é corrupto. Ele... Você pode falar que ele é corrupto porque ele tinha uma sim. funcionária fantasma, Você- porque ele recebeu nepotismo e o 250, caralho. 250 mil reais da JBS, Sim, depois sim. devolveu e recebeu de novo pelo partido. Sim. Bolsonaro não é um Mas- animal político 100% Não, honesto. não, mas blá. a bandeira dele é eu não sou corrupto. Cara, comparado ao resto das pessoas, na verdade, o que mais me atrai ao Bolsonaro é que ele não tá ligado a nenhum viés ideológico. Pelo Na menos. verdade, tá, né? Cara, você não tem como fugir de ideologia, cara. Tem. Eu acredito que tem. Eu Toda acho que escolha você, é um pouco ideológica, eu cara. acho que você pode usar ideologias pra fundamentar a sua visão de vida. Mas uma coisa é você usar ideologias pra referência e outra coisa é você Você seguir... ser cego pela ideologia. ou seguir sim. a ideologia como se fosse uma Arrisca, religião. arrisca, lógico. É, exato. E esse é o grande problema. Eu não acho que todo mundo cria a sua própria ideologia. Porque uma ideologia é um conjunto de ideias, de visão de mundo e tal. Todo mundo cria a sua própria visão de mundo. Todo mundo tem a sua ideologia Esse nesse seria sentido. o ideal, você tá dizendo. É o que eu faço. Esse seria o É o que ideal. eu faço, é o que eu sinto que você faz. É o que eu faço, E- mas não é a realidade do planeta. Mas é o que eu do espero Brasil, que todo vai. mundo faça um dia. E aí, quando eu vejo essas pessoas que têm uma ideologia e seguem pra ela, isso me... E eu não sinto isso no Bolsonaro, entendeu? Eu não sinto. Eu sinto que ele é um cara conservador, e talvez você possa falar que a ideologia dele é uma ideologia conservadora, Sim. entendeu? Mas naquele momento eu acho que uma ideologia conservadora do Bolsonaro seria muito menos pior do que a ideologia do Haddad e do PT. Entendeu? Principalmente por causa que o PT é um órgão que foi completamente corrompido dentro de si mesmo e só está preocupado em manter o poder. Entendeu? Quando você tem Fala um órgão. bonito ele, né? Às vezes. E quando você tem esse órgão, velho, eu acho que qualquer ideia que sair de lá não vai ser uma ideia pura, boa pra sociedade. Já o Bolsonaro, eu acho que ele é um bestão, mas eu acho que ele tinha mais chance que o PT de trazer coisa boa, tá ligado? Caralho. Cara, esse segundo turno foi complicadíssimo, cara. Assim, como eu falei, eu só fui votar por causa do Eduardo, cara. Porque senão também não iria. Mas porque- você votou no Eduardo Paes porque você queria votar nele ou porque você não queria o outro Tu cara? votou no Eduardo Nos dois, Paes? Nos dois. Porque na primeira opção eu prefiro nem comentar, porque foi o candidato do partido, meu partido, que foi um vira-casaca do caralho. Mas. Casaca do